pessoal! Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante do inglês instrumental, que é o sintagma verbal. E aí nós vamos conversar um pouquinho, dentro de sintagma verbal, de tipos de verbo, formas verbais, tempos verbais, a diferença de cada um desses setores verbais, para que a gente possa entender a importância de saber o sintagma nominal e o sintagma verbal. E aí a gente vai poder ler muito melhor os textos que a gente tem em língua inglesa. Então essa é a nossa proposta dessa nossa aula de hoje, sintagma verbal, parte 1. Vamos comigo, vamos seguir aí para a gente aprender um pouquinho aqui como é que a gente tem essas formas verbais, esses tipos de verbos e como identificar esses tempos verbais dentro das orações. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Veja só, vamos entender então um pouquinho do sintagma verbal, né? O que é o sintagma verbal? Então, o sintagma verbal nada mais é do que o conjunto de palavras, né? Que pode ser formado por uma ou mais palavras que tem o sentido, que tem essa função verbal, certo? Ou seja, é tudo aquilo que gira em torno dos verbos, tá bom? Mas vamos ver aqui o que são esses verbos, né? Como é que a gente vai classificar esses verbos. E aí é bem importante que vocês assistam essa parte inicial para entender essa questão verbal em inglês. Primeiro, os verbos eles se dividem em 3 tipos. Os verbos comuns, os verbos auxiliares e os verbos modais. Quais são os verbos comuns? Os verbos comuns, né, são aqueles que têm a função principal de sentido da oração. Verbos como dance, speak, go, write, né? Então dançar, falar, ir, escrever, que vão dar a função principal ali daquela frase, daquela oração, tá bom? Os verbos auxiliares, como o nome diz, vai auxiliar o verbo comum, né? Principalmente em tempos e em formas negativas interrogativas. Os auxiliares em inglês são be, do e have, só são esses 3, tá? Os comuns a gente tem uma lista imensa, não é infinita, de verbos. Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Mas os auxiliares só temos esses 3. O verbo be, o verbo do e o verbo have. O verbo be, que pode, nas conjugações, ser is, are ou am, né? Was, were. O verbo do, que também tem o passado, que é did, também como auxiliar de tempo. E o verbo have, que também pode ter o has, pode ter o had, né? Que são as formas que eles podem aparecer, tá bom? E nós temos o terceiro tipo, que é um modal. Os verbos modais, inclusive, é uma categoria de auxiliar. Ele é um tipo de auxiliar, porque ele nunca vem só, o modal sempre vem acompanhando um verbo comum. E a lista também é maior, a gente tem só alguns exemplos aqui. Can, may, must e should. E por que ele tem uma categoria diferenciada? Porque o verbo modal, além de ter um significado, ele também tem um sentido na oração. Então, cada verbo modal desse pode indicar uma permissão, proibição, né, e outras tantas coisas que eles podem indicar, tá certo? E aí eu chamo a atenção que, além desses 3 tipos de verbos, existem também, né, algumas partículas que a gente chama de partícula temporal, porque vai servir somente para tempos verbais. São as partículas will e would, que são usadas para tempos futuros e para tempos condicionais, certo? Bem, então esses são os tipos de verbos que são importantes de a gente conhecer para quando a gente for usar as formas verbais e os tempos verbais, a gente perceber que está tudo interligado. Normalmente, quando um verbo auxiliar ele aparece sozinho na frase, ele passa a ter a função de verbo principal. Não é que ele vai agora ser um verbo somente comum, mas ele passa a ter essa função de principal. São verbos, esses verbos, no caso, eles são verbos que têm um duplo sentido. Depende de como ele estiver na frase. Se ele estiver sozinho na frase, ele está como função de verbo principal, de verbo comum. E se ele estiver acompanhando um verbo comum, aí sim ele está com a função de auxiliar, certo? Então, esses são os tipos de verbos que nós temos para entender. Bem, depois de tipos de verbo, nós temos as formas verbais. É como esse verbo, principalmente o verbo comum, vai se encontrar, né? Como esse verbo comum vai se apresentar para a gente. Então, ele pode se apresentar no infinitivo, que é a sua forma pura, né? To dance é dançar, to clean é limpar, to go é ir, to sleep é dormir e assim por diante. Ele pode se apresentar como gerúndio, que é quando ele tem o ing no final,
Então, dancing, cleaning, going, sleeping, que aí ele fica com a tradução do NDO em português, que é dançando, né, limpando, né, indo e dormindo. Temos o particípio, né, que em inglês tem duas formas, pode ser regular ou irregular, depende do verbo. Quando ele é regular, ele normalmente tem essa partícula ED no final, né, então danced, cleaned. E aí, quando ele é irregular, ele tem uma forma própria, tem uma lista para isso, para se estudar. Então, o verbo go aqui, ele ficou gone, o verbo sleep ficou slept, e aí tem uma lista de particípio para se estudar. E existe a forma passado do inglês, né, que é usada somente para o tempo passado, em inglês, passado simples, que também se divide em regular e irregular, mas você vê que tem um formato diferente do irregular, você tem que estudar as listas, existe uma lista só para passado, uma lista só para particípio, tá certo? Então, em português, a gente só tem esses três aqui, né, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Em inglês, eles têm uma forma a mais, que é o passado, que é usado somente para o tempo passado. E para que as formas verbais servem? Elas servem justamente para isso, para a questão, né, dos tempos verbais. Então, o gerúndio, por exemplo, é usado nos tempos contínuos. Então, quando eu digo presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, com certeza lá dentro vai ter um verbo com ing. Quando eu digo particípio, é porque eu tenho um verbo que nos tempos perfeitos. Quando eu digo presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, é porque vai ter o verbo no particípio lá dentro. O passado, como eu já falei, é usado para o passado simples exclusivamente. Então, as formas verbais, elas estão interligadas com os tempos verbais, tá? Então, vai depender muito do tempo para você saber a forma em que o verbo fica dentro de um texto. Então, aqui, os tempos, né, digamos assim, centrais são presente, passado, futuro e condicional. E cada um desses tempos tem essas formas. Então, presente pode ser presente simples, pode ser presente contínuo, pode ser presente perfeito e pode ser presente perfeito contínuo. Então, você vai perceber que as formas vão estar interligadas com os tempos. Exemplo, o presente simples, ele vai usar o verbo no infinitivo. Então, quando eu digo I, que é o sujeito eu, go, ou I dance, ou I clean, eu estou usando o presente simples e o verbo está no infinitivo, tá? Está conjugado, mas ele está numa forma pura do infinitivo. Já o presente contínuo vai ser I am sleeping. O que aconteceu aí? Eu vou ter um verbo auxiliar, que é o verbo to be, que é am, is ou are, e o verbo no gerúndio, que é uma forma verbal para o tempo contínuo. Então, I am sleeping, eu estou dormindo, vai ser usado no contínuo, então vai ser usado com o gerúndio. Então, você percebe aí agora as coisas se misturando, as coisas agora entrando nos eixos, para você entender esse sintagma verbal, entender o tempo, entender a forma e assim por diante, tá? Então, cada um desses tempos apresentam-se de várias formas, né? Então, presente simples, contínuo, perfeito ou perfeito contínuo, passado simples, contínuo, perfeito ou perfeito contínuo e assim por diante, tá? E há também alguns formatos diferentes que a gente vai ter que estudar por fora desses tempos. Então, além do presente simples, contínuo, perfeito e o presente perfeito contínuo, passado simples, ainda existe o estudo do verbo there to be por fora, para entender que é um verbo que não tem sujeito, né? É usado com essa partícula there, então fica there is, there are. O verbo modal, que a gente já viu lá em cima, que é um tipo de verbo diferenciado, ele vai vir sempre acompanhando um verbo comum, né? Ele é um auxiliar modal, mas ele vai dar um sentido à frase, então por isso a gente vai estudar separado. A voz passiva, né, que modifica o sintagma verbal completamente, quando a gente passa da ativa para passiva, e a gente já viu que vai usar o particípio, né, na voz passiva, mas a gente vai estudar separadamente também. E o imperativo, né, que também é um formato verbal que não tem sujeito, então o verbo já vem no início da frase, da oração, né? Então a gente também vai visualizar essas 4 formas separadamente dos tempos verbais comuns. Então aqui a gente tem os tempos verbais comuns, né? Cada um deles se divide em mais 4 tipos, então a gente já tem aqui dentro 16 tempos verbais, né, ao todo. E a gente vai utilizar também esses formatos diferenciados por fora, tá? E aí, gente, fora o sintagma nominal que vocês estudaram, né, anteriormente,
e o sintagma verbal que vocês estão começando a estudar agora, existem palavras, né, dentro de um texto que não serão considerados sintagmas e que serão importantes para o desenvolvimento da leitura do texto. Então, alguns pronomes, eles nem vão se encontrar no sintagma verbal nem no nominal, então eles fazem parte somente da estrutura textual. É o caso de pronome pessoal, quando eu digo I dance. O dance vai se formar como sintagma verbal, o verbo está lá no infinitivo, no presente simples. E o I, que é eu, não é? Ele vai estar aí no segmento de pronome, né? Então, pronome pessoal com a função do sujeito, ele nem é sintagma nominal, nem é sintagma verbal nesse estudo que a gente faz aqui de inglês instrumental. As preposições e as conjunções, né, que são utilizadas para ligar frases, orações, partes de uma frase, né, e que a gente não utiliza dentro do sintagma. Então, quando eu trabalho, por exemplo, sintagma nominal e aparece uma preposição, ela não é considerada parte do sintagma. Então, ela não vai ser analisada como determinante, modificador ou núcleo. Então, preposições e conjunções, né, que fazem vão dar ritmo, né, vão ligar as coisas das orações para você entender o texto, mas eles não são sintagmas. Alguns advérbios, principalmente advérbios temporais, yesterday, tomorrow, então são advérbios que vão estar por fora, né, dos sintagmas. Então eles vão estar ali somente para você entender melhor o texto, para você complementar, eles são complementos, né? E as interjeições, que são basicamente por fora de tudo, uau, que não entram também nessas estruturas de sintagmas, né? Então aqui a gente tem palavras que eu coloquei nesse processo aqui, bem interessante, encaminhado, para mostrar que eles fazem parte do decorrer do texto. No entanto, eles não são analisados nem como sintagma verbal, nem como sintagma nominal, né? Inclusive, na hora de traduzir, na hora de entender o texto, eles ficam nesse meio de caminho para você só fazer aquele sequenciamento que o texto precisa ter para um entendimento legal, certo, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa primeira parte verbal, né? Essa primeira parte do sintagma verbal, pelo menos para vocês entenderem um pouquinho quais são os tipos de verbos que nós temos, como identificar esses tipos de verbos, né? Quais são essas formas verbais, porque é tão importante saber as formas verbais, né? Principalmente para a questão dos tempos verbais. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!